Olá a todos, saudamos a todos os nossos irmãos, aos nossos amigos que já é comum poderem nos acompanhar nesse estudo da Palavra de Deus. Hoje eu não estou sozinho, como nunca está nenhum dos moderadores da lição. Eu estou muito bem acompanhado hoje com o teólogo Tiago Cunha. Olá, pastor Tiago, Olá, muito bom dia. Olá, Zeferino, e obrigado pelas tuas simpáticas palavras. Também é um privilégio para mim estar aqui com um querido irmão como tu. Ok, muito obrigado. A mim, principalmente também. Dizer que nós hoje vamos cruzar algumas palavras em relação à pessoa de Cristo, que é para mim, pessoalmente, um assunto muito forte e dos meus preferidos, falar da pessoa de Cristo. E para mim é uma honra nessa lição número 4 poder cruzar as palavras com o pastor Tiago. Eu vou pedir ao pastor Tiago, talvez queira saudar também aos nossos irmãos, os nossos amigos e poder apresentar-se e pronto, enfim. Sem dúvida, eu gostaria de dar as boas-vindas a todos aqueles que nos acompanham no nosso programa, seja em que plataforma for. São sempre bem-vindos a juntarem-se a nós para estudarmos a Palavra de Deus. E como eu costumo dizer, o poder nunca está exatamente nem em mim, nem no meu querido Zeferino, está na Palavra de Deus exatamente, e é essa que nós queremos estudar, é essa que nós queremos exaltar, e é essa que nós queremos agora partilhar convosco. Ok. Essas palavras de poder a mim faz já soar a personagem de hoje, o personagem que é Cristo, que sendo o Criador, o mantenedor da vida, aqui na Terra, e durante a lição número 4 vamos abordar em relação à pessoa de Cristo. Ele reconhece a sua dependência de Deus. Portanto, eu refiro isso porque o pastor Tiago ainda falou de que não depende necessariamente do título. Portanto, não são os títulos que nos dão o poder, ou aqui na Terra todos nós precisamos apenas de um poderoso que é Deus. Então, para a lição número 4, vamos dizer que nós estamos num termissário novo. Estamos para os irmãos que ainda não adquiriram e amigos que não adquiriram o termissário, nós convidamos a poderem adquirir e estudar, ok? É importante aprendermos com os outros, mas é muito interessante podermos aprender, especialmente a palavra de Deus, pelas nossas próprias pesquisas também. Temos a probabilidade de poder crescer muito mais. Portanto, nós estamos na lição 4 e para esse trimestre, ou esse semestre, estaremos a falar do livro de Hebreus. Estaremos a estudar o livro de Hebreus. E para o tema número 4, Jesus, o nosso irmão fiel. O que o pastor tem a dizer em relação a este tema, que achei muito interessante, apresentando a pessoa de Cristo como um irmão fiel para nós. Grau parentesco muito forte. Sem dúvida. Jesus, sem dúvida, apresentou-se perante nós como um irmão, em primeiro lugar. Como um irmão porque veio com todas as características de um ser humano. Um ser humano que, por isso mesmo, como no próprio livro de Hebreus, logo no finalzinho do capítulo 4, nos diz que ele foi tentado em todas as coisas. Ora, ele só poderia ser tentado em todas as coisas como nós, se ele fosse um como nós. E então, nessa característica, nós encontramos alguém que depois se torna fiel, no sentido em que, mesmo sendo tentado em todas as coisas, ele nunca pecou, exatamente como o apóstolo Paulo nos diz em Hebreus no capítulo 4. E essa é uma noção extremamente importante, porque aí podemos encontrar alguém que é um Deus encarnado, mas é um Deus que se tornou familiarizado com as nossas lutas, com as nossas dores, em quem podemos confiar, porque ele verdadeiramente é o único que pode dizer verdadeiramente: eu compreendo a tua dificuldade, eu compreendo o teu problema. E não sei se, Zeferino, se concordas comigo, muitas vezes sou um pouquinho mal quando alguém diz: eu compreendo o que estás a passar, quando na verdade a pessoa não sabe o que é que se passa dentro do nosso coração, não sente como nós sentimos. Então é por isso que nesta dimensão, tanto espiritual como psicológica, emocional e até física, Deus é verdadeiramente aquele que, através do seu Filho, pode dizer que compreende o problema de cada um, compreende a dificuldade de cada um, compreende as lágrimas de cada um. O que
é fácil, nesse caso, compreendermos esse parentesco, Cristo como irmão, porque às vezes parece que as nossas experiências sociais, familiares, as nossas relações com os nossos irmãos, às vezes não são muito boas. Será que ao olharmos Cristo como irmão, estaríamos a enquadrá-lo como que tipo de irmão? Exatamente, sem dúvida nenhuma. Bom, eu penso que aí é interessante nós irmos logo, desde já, com a tua permissão, Zeferino, entrar logo na própria lição, porque ela vai, na verdade, explicar exatamente isso com uma profundidade muito grande. E eu vou ser honesto, a minha parte preferida da lição desta semana é exatamente a lição de sábado à tarde, e eu passo a explicar. Porque, na verdade, dá-nos uma dimensão de que a esperança que foi dada logo aos nossos primeiros pais, Adão e Eva, e que nós podemos encontrar em Gênesis no capítulo 3 e no verso 15, foi-lhes dado exatamente para lhes dar a certeza de que haveria alguém que iria vencer então ou derrotar a serpente que os havia, digamos, enganado a assumir um papel que não era o deles. E então eles, ao escolherem um diferente Senhor nas suas vidas, na verdade, Deus não desistiu dos seus filhos, mas apresentou-lhes uma esperança. E a esperança é exatamente de que um filho um dia haveria de libertar toda a humanidade do inimigo. E é interessante que nós compreendemos isto, particularmente a partir dos livros dos escritos de Ellen White, nós podemos compreender que a esperança de Adão e Eva foi que logo o seu primeiro filho pudesse ser o tal libertador, não é verdade? Ora, sim, o seu primeiro filho, na verdade, como nós sabemos, não é, Zeferino, foi Caim. E Caim, na verdade, não foi o libertador, muito pelo contrário, foi o assassino, exatamente, do seu irmão Abel. Mas na sua mente, eles acreditavam que este poderia ser o tal libertador. E eu imagino, não é, Zeferino? Nós somos pais, tu tens filhotes também, nós cuidamos dos nossos filhos, quando nós sentimos aquela vida frágil e tudo mais nas nossas mãos, nós temos todo o cuidado, não é? Temos medo que alguma coisa esteja fora do sítio, não é verdade? Eu lembro quando fui pai pela primeira vez, ao ter o meu filhote nos meus braços, eu tinha receio que alguma coisa se fosse quebrar, porque parecia uma vida tão frágil, não é verdade? Ora, nós podemos acrescentar a isto a dimensão de que aquele poderia ser o libertador que Adão e Eva estavam à espera. Não era. Então também podemos acrescentar aqui o tal elemento da decepção que eles depois vão sentir quando, na verdade, além de não ser o libertador, foi aquele que trouxe uma tragédia tão grande às suas vidas. Na verdade... Neste campo, permite-me só basicamente ler esta citação que nós encontramos na lição de sábado à tarde, que vem do livro O Desejar de Todas as Nações, e com a tua permissão diz rapidamente o seguinte: depois que Adão e Eva ouviram pela primeira vez a promessa, aguardavam um cumprimento imediato dela. Receberam alegremente o seu primeiro filho, na esperança que fosse o libertador. Contudo, a concretização da promessa demorou. E esta demora, muitas vezes, Zeferino, nós temos a dificuldade em lidar com ela, não é verdade? É verdade. Então, o certo é que desde a altura que os nossos primeiros pais falharam, precisaram automaticamente de um libertador que era Cristo. Julgavam eles que fosse Caim, e a experiência foi horrível, ok? Mas ali no tempo certo, no tempo do Senhor, Cristo manifestou-se. Portanto, ele era o Criador, mas ele precisou encarnar, revestir-se da humanidade até a morte. Ou seja, falando da expressão libertador, isso remete-nos também para a lição de domingo que fala de um irmão como redentor. E eu achei interessante porque... nessa questão da necessidade que temos de um redentor, a lição apresenta-nos a história do tempo dos israelitas, em que muitos deles se tornavam escravos, não é, dos seus senhores, e precisavam de 50 anos, não é, a servir como escravo para mais tarde poderem ser libertados num momento específico. Mas que se um irmão ou um parente mais próximo existisse na família dessa pessoa, pudesse libertar ou pagar o preço para poder salvar ou resgatar o parente mais próximo.
Exato. E aqui, Eu cumprimento esses 50 anos, já agora Zeferino, é o famoso jubileu, apenas para referência, não é? O famoso jubileu, de que às vezes ouvimos falar até com uma conotação que não é exatamente a bíblica ou exata, mas esse jubileu é exatamente a celebração destes 50 anos, que trazia a libertação, afinal, exatamente, desse povo que poderia estar escravo nas mãos de outro senhor. Pois, agora, esses 50 anos de serviço, eu imagino que a pessoa talvez já começa a servir com 20, com 30 e depois mais 50 anos, ou seja, podemos concluir que a vida inteira dessa pessoa, eu acho que nem chega, muitos deles nem sequer chegavam a servir os 50 anos, acabavam por morrer, porque na verdade eles eram tidos como escravos. Agora, o que eu posso olhar para esses 50 anos e mais o período que a pessoa já vai se enquadrar na fase em que é enquadrada, o que eu posso olhar é que, primeiro, dois aspectos. Primeiro é que esta pessoa endividou-se ao ponto de não conseguir pagar as dívidas e teve que servir como escravo para poder pagar a dívida. E mesmo que no ano jubileu, que ainda tinha que passar tais 50 anos, ele estaria a ser libertado por uma orientação divina, por misericórdia, porque senão ele ainda teria que ficar muito mais tempo. Agora, é interessante que o tema apresentado comparativamente a essa escravidão, nós estamos escravizados pelo pecado. Ou seja, o diabo se tornou o nosso senhor. E logo, não estaríamos a falar de uma simples libertação ou de um simples redentor. Por isso que na introdução, no sábado, a lição de sábado tarde fala justamente que Cristo precisou se tornar ou se revestir da humanidade até a morte. Ou seja, haveria um preço muito mais alto para poder pagar essa redenção, para poder nos libertar das mãos do nosso Senhor Satanás. Que estranho, que esquisito essa expressão. Exatamente. É interessante que, na verdade, tudo isso engloba uma dimensão que é muito importante para nós. A noção de libertador, a promessa do libertador, é algo que está muito presente na Sagrada Escritura. Como fizemos referência ainda há pouquinho, Zeferino, e para os nossos ouvintes, nós vimos que essa promessa foi logo feita no Jardim do Éden aos nossos primeiros pais. Eles, ao compreenderem o problema que haviam criado para eles, eles compreenderam também que a única solução era Deus. E Deus apresentou-se ali, exatamente, mostrando de uma forma prática, inclusivamente, com aquele primeiro sacrifício e com as primeiras vestes feitas de peles, não é? Que vieram da mão de Deus. Ali eles compreenderam verdadeiramente, então, finalmente, o significado de ter um libertador nas suas vidas. Mas é interessante que essa promessa continuou muito viva. Rapidamente, diz-nos então que a promessa foi mais tarde, posteriormente, confirmada a Abraão. Deus jurou que ele teria um descendente, um filho, lá está, por meio do qual todas as nações da terra seriam abençoadas. Mais tarde, ele fez o mesmo com Davi, não é? Prometeu-lhe que o seu descendente seria o seu próprio filho e seria estabelecido como um governante justo, esse sim, um governante justo sobre todos os reis da terra. E, no entanto, contudo, é provável que nem Adão, nem Eva, nem Abraão, nem David tenham sequer imaginado que esse filho redentor não era, digamos assim, um filho normal, digamos assim, que seria um descendente direto, digamos assim, de uma relação humana, mas seria o próprio Deus. Ora, é aqui que eu gostaria só de pausar só um momento com a tua permissão, Zeferino. Sim. Quando nós imaginamos nisto, reparem só que Deus foi demonstrando que as esperanças humanas, meramente humanas, que todos os nossos antepassados tiveram, vieram-se realizar naquele que na verdade era o Filho de Deus, Deus ele próprio, encarnado para ser, lá está, como disseste muito bem, Zeferino, um nosso irmão, alguém que olha para nós com simpatia, movido com compaixão, como muitas vezes nós lemos nos Evangelhos, não é? Que olhava para o ser humano não com um olhar crítico, não com um olhar desfazedor, permite-me a expressão, mas com um olhar que é movido por compaixão, porque ele sabe que é ele o único que pode fazer diferença na vida de cada um de nós. É verdade. Então ele aparece como sendo a pessoa mais qualificada para poder pagar o nosso resgate. Sim. E ele paga de uma forma que nós não esperávamos.
Ele sendo filho de Deus, sendo ele o próprio Deus, ele teve que morrer por nós para poder nos resgatar. Eu digo que, em parte, o adversário é muito corajoso, porque, independentemente de tudo, ele sabe que Cristo é o seu Senhor, Cristo é o Criador. O seu mas Criador. Aí e ainda assim ele não hesitou em poder receber da parte de Cristo o dote para o nosso próprio resgate. Ou seja, Cristo apareceu sendo estar a servir humildemente ao seu Pai e tolerar todo o adversário ia apresentando. Ele suportava, mas suportava por amor de nós. Agora, a lição de segunda-feira diz que Cristo não se envergonhava de nos chamar seus irmãos. E olhando, talvez eu fico pensando que muitas vezes nós não conseguimos compreender a separação que o pecado causa ou causou, não é? Ao ponto de na cruz o sol fugiu. Sem dúvida. Uma grande... era aproximadamente... ainda era a hora da tarde, quando devia ter ainda a luz do sol, mas o sol retirou-se. E eu vejo Cristo ao chamar-nos, a considerar-nos como seus irmãos, é como se ele tivesse a enquadrar-se na nossa condição de pecadores, mas damos graças que ele não tenha pecado. Cristo não se envergonha de nos chamar irmãos. Sem dúvida. Sabes, Zeferino, gostaria só de partilhar rapidamente que esta dimensão que estás a apresentar agora é absolutamente crucial no nosso processo de salvação e de entrega pessoal a Cristo. Porque nos escritos de Paulo, assim como no livro de Hebreus, nós vamos descobrir que para Paulo é muito claro que Deus estava em Cristo e que Cristo é Deus. Ou seja, a divindade de Cristo para Paulo é inquestionável. E por isso é interessante, porque quando nós vamos ao livro de Hebreus, e agora vamos ao livro de Hebreus porque estamos exatamente a estudar o livro de Hebreus, logo nos primeiros versos, diz-nos, e permite-me ler nos versos 1 e 2, diz-nos que, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ou seja, repara só na dimensão que ele vai desenvolver aqui. Ele diz-nos que, ok, este Jesus acaba por ser o cumprimento agora daquilo que os profetas haviam dito antes, ok? E de que forma? Diz-nos, inclusivamente, que ele é o Criador, o herdeiro de todas as coisas, também o Criador, por quem fez todas as coisas e também, inclusivamente, o universo. Agora, é esta personagem que Paulo nos apresenta aqui, que é, na verdade, o Redentor do mundo. Ou seja, não é apenas um profeta, não é apenas um bom homem. E, na verdade, quando nós olhamos para outras religiões no mundo, nós vemos que essas religiões têm à cabeça homens que foram bons, homens que andaram entre nós, alguns que são classificados como profetas, não é? Ou que acreditam que são profetas. Mas, na verdade, não passa disso. Nós encontramos na Bíblia este homem que, na verdade, era um bom homem, também era um profeta, mas era Deus encarnado. E isso muda toda a perspectiva. E é por isso que é extraordinário quando nós lemos textos que nos revelam, de facto, esta convicção de Paulo de que Jesus não era um mero homem, ele era Deus em formato de homem. E repara, com a tua permissão, eu gostaria muito de partilhar Filipenses capítulo 2, os versos 5 ao 11, se não te importas, rapidamente, diz o seguinte: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Quer isto dizer que ele não era Deus? Não, reparem só. Aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Ou seja, ele nem sequer escolheu a forma de alguém que era digamos, um líder na sociedade, mas um servo. E reparem só, fazendo-se semelhante aos homens. Ou seja, ele não era um homem apenas, mas ele escolheu tornar-se um homem para poder interceder em nosso favor e para poder hoje mediar em nosso favor. E depois continua dizendo que, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até à morte e morte de cruz. Com essas palavras,
quero dizer que o pastor Tiago acaba de apresentar o resumo completo da lição de terça-feira, mostrando Cristo como sendo carne e sangue como nós. E, acima de tudo, ele era a pessoa perfeita, o sacrifício perfeito, que sendo como nós, não pecando, não ser achado nele pecado algum, foi obediente a Deus até a morte. Portanto, nessas palavras acabamos de resumir a lição de terça-feira. O que resta nos refletir um pouco mais é o facto de ele ser aperfeiçoado através do sofrimento, o sofrimento de Cristo. E eu muitas das vezes fico assim a pensar, Deus tem tanto poder, e que poderia ter realizado inúmeros milagres de maneiras totalmente diferentes. Verdade. Mas eu fico admirado com a pessoa de Deus, a maneira como que muitas vezes Deus realiza as coisas como um homem. Ou seja, eu fico a olhar a maneira como Deus, por exemplo, fez o homem com as suas próprias mãos, formou o homem do pó da terra, não é? E essa ação divina, fico assim a ver, mas Cristo, quando veio para aqui, para a terra, ele precisou sofrer, pagar um preço muito alto para poder nos resgatar. E a lição de quinta-feira, eu vou linkar as duas lições, porque temos que rir um pouco, porque já não temos tempo. Sim. Mas eu vou pedir que os próximos comentários sejam feitos primeiro sobre o aperfeiçoamento de Cristo através do sofrimento e qual é o exemplo que Cristo estaria a nos dar aqui sobre esse aperfeiçoamento mediante o sofrimento. E outra, que já em parte é uma resposta, é ele ser o nosso irmão modelo, ou seja, temos em Cristo o irmão perfeito, com exemplo perfeito para nós podermos seguir os seus passos. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida. Nós, aliás, e parte desta resposta a todas essas questões está já um pouquinho neste texto que nós lemos em Filipenses, no capítulo 2, e num outro texto que eu vou ler já de seguida. Porque logo a seguir, na parte final deste mesmo texto que fiz referência ainda agora, Filipenses 2, capítulo 2, versos 5 ao 11, diz-nos também que o resultado do facto de que Jesus humilhou-se sendo obediente até à morte e morte de cruz, Paulo completa dizendo o seguinte: pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. E aqui, eu queria só fazer um pequeno à parte, que é o seguinte: provavelmente há alguns irmãos e amigos de outras confissões, de outras denominações, que estão um pouquinho confusos em relação à própria pessoa de Jesus. Será que Jesus é Deus? Será que ele é um Deus menor? Será que ele... quem é Jesus, afinal de contas? Apenas um bom homem? Um anjo? Enfim, existem alguns amigos de outras denominações que têm esta confusão. Mas reparem no seguinte: se a Bíblia nos revela claramente que Jesus é o Criador, só Deus pode ser o Criador, então isto diz-nos que Jesus é de facto Deus. Por outro lado, reparem só nisto. Aqui Paulo vai ser consistente com os escritos que ele tem, tanto em Filipenses como no livro de Hebreus. O que é que eu quero dizer com isto? Que, na verdade, quando nos diz que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus, reparem só, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra. Se Jesus não é Deus, aqui Paulo está-nos a dizer então para cometer um pecado, porque nós só podemos adorar a Deus, só nos podemos ajoelhar perante Deus, não perante imagens, não perante outras pessoas, mas apenas perante Deus. E se a Bíblia nos diz para nós nos adorarmos a Jesus e nos ajoelharmos perante Jesus, então é porque Jesus é o quê? É Deus, Ele próprio. E reparem que Ele faz isto dizendo não apenas aqueles que estão na terra, mas inclusive aqueles que estão nos céus. E aqueles que estão nos céus são seres sem pecado. E se estão sem pecado e são chamados a adorar a Jesus, é porque Jesus é o próprio Deus encarnado, revelado a nós de uma forma tão extraordinária como Ele o fez. Por isso é que é tão capital nós compreendermos que Jesus, aquilo que nos é revelado, por exemplo, em João capítulo 3, verso 16, aqui o mais famoso texto de todos os tempos, não é verdade? Em que nos diz que Deus amou-te a ti e a mim de tal maneira que deu o seu Filho unigénito para que todo aquele que nele crê
não pereça, mas tenha a vida eterna. E é por Amém. isso hoje que, apenas completando e rematando apenas com estes versinhos, nós encontramos então em Hebreus capítulo 4, a partir do verso 14, e vou apenas resumir com o verso 16, que nos diz então, de forma confiante, nos escritos de Paulo: acheguemo-nos, portanto, confiantemente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Obrigado. Então, encerramos a lição lembrando dessas palavras que Cristo é o nosso socorro, porque experimentou os sofrimentos como nós, conhece as nossas necessidades e Ele Ele venceu para que nós vencêssemos também. Deixou-nos o exemplo de como poder vencer. E Cristo é o modelo, é o exemplo para podermos seguir. Amém. Foi um prazer poder cruzar as palavras com o pastor Tiago, muito prazer. E desejamos a todos os irmãos que possam, claro, seguir a Cristo como exemplo, sendo Amém. o nosso modelo. E Amém. prontos, até a lição número 5. Bom dia, irmãos. Bom dia também, obrigado. Obrigado.